medo tão grande de falar em público. E se eu pagar mico, e se eu gaguejar, e se der branco, e daí? Isso acontece com todo mundo. Mas por que a gente dá essa importância tão grande? Porque nós somos educados assim. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Né? Eu não sei vocês, eu escutava muito isso da minha mãe. Então, nós nascemos lá com todas as características do Criador. Essa é a nossa essência. Nós nascemos o quê? Íntegros, né? Autênticos. Você já viu uma criança ser inautêntica? Não, ela é autêntica, ela fala o que ela quer, ela fala o que ela pensa, ela não está nem aí para agradar ninguém. Se você dá um bolo para ela, alguma coisa e está ruim, você pergunta, está gostoso? Ela, não, está ruim. Né? Ela fala na lata, assim, ela não finge, ela não tenta fingir para agradar ninguém. A nossa essência, ela é perseverante, porque uma criança, para começar a andar, ela cai de 1.000 a 2.000 vezes, né, para ela começar a andar. Ela começa e cai, aí vai de novo, cai, até que ela consegue andar. Você nunca viu um bebê falando assim, esse negócio de caminhar não é para mim, vou desistir. Né? Não, você foi perseverante, por isso que você conseguiu caminhar, por isso que você está aqui hoje. Você caiu muitas vezes. Então, é da nossa essência ser perseverante. Todas as características que existem no Criador existem na gente. Tudo isso é nossa essência. Mas o que vai acontecendo com essa essência? A gente cresce e aí a gente faz uma gracinha, os nossos pais reforçam aquilo, que bonitinho, muito bem e tal. Quando a gente faz alguma coisa que é reprovável para eles e para a sociedade, a gente leva uma bronca. Que feio, que não sei o que lá. E tem pais que ainda usam Jesus, né? Jesus não gosta de criança assim. Tipo, gente, não façam isso, tá? Você já está criando uma barreira no teu filho, no relacionamento dele com Deus. Independente da tua religião ou crença, eu acho fundamental para uma pessoa ter sucesso na vida, ela ter uma vida de espiritualidade. Para mim, essa é a área mais importante, pelo menos para a minha vida é. Então, assim, que feio isso, que não sei o quê, reprova. Então, a criança ela vai se moldando naquilo que é aceitável para os pais, que é aceitável para a sociedade, que é aceitável para o outro. E nisso, o que acontece? A gente vai se distanciando da nossa verdadeira essência e vai criando o ego, entende? Esse falso eu, aquilo que não é a gente de verdade. E a gente vai crescendo, isso continua acontecendo. Os nossos pais, para que a gente tenha um comportamento que vai agradá-los e agradar a sociedade, eles começam também a comparar a gente com outras crianças, com outras pessoas, e isso é altamente destrutivo. Aí eles falam, olha o fulaninho que bonitinho, olha que educado, olha a nota que ele tira, olha como ele é obediente, olha que delicadinha que ela é, olha o jeito que você é, ninguém nunca vai gostar de você desse jeito. O que cria a gente na criança, em nós, quando nós éramos crianças? O que vocês acham que essa mensagem fica impregnada na gente? Cria uma barreira, exato, né? E o sentimento de inadequação. Se eu não for como fulaninho, como a cicraninha, eu sou inadequada. Não é ciclaninho, tá, gente? O certo é cicraninho mesmo. Você deve ter falado, a Mari falou errado. Não, eu procurei no dicionário, é cicraninho. Tá bom? Então, assim, cria o senso de que você é inadequado. Se eu não for como fulano, como cicrano, então eu sou inadequado, então eu tenho que ser como alguém. Hoje em dia, com as redes sociais, isso reforça muito, entende? Aquele mito da grama mais verde, de a gente achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha a vida das pessoas nas redes sociais e, nossa, é aquela vida perfeita de viagem, todo mundo, a pessoa já acorda maquiada, não tem celulite, né? E aí a gente começa numa comparação, porque a gente foi acostumado com a comparação desde criança. Então, o fulano lá já é rico, bem-sucedido, tem avião, tem o carrão, tem a casa no condomínio e tal, e a gente se sente infeliz enquanto não alcançar aquilo lá. Mas tudo isso é uma ilusão, é correr atrás do vento. Porque quando você chega e alcança aquilo, você vai ver que a felicidade não estava naquilo. É muito bom ter coisas materiais, é muito bom. O dinheiro nos proporciona tranquilidade, você fica aliviado, não tem que se preocupar com as contas no final do mês. Você pode fazer viagens que você quer, você pode fazer procedimentos estéticos para te deixar mais bonita, né? Então, ele proporciona, sim, muita coisa boa, gente. Mas é uma ilusão a gente achar que isso vai trazer a felicidade verdadeira. Porque ela está nas simples coisas e está dentro da gente mesmo. Então, enquanto a gente não entrar em contato com esse verdadeiro eu, com essa verdadeira essência nossa, sempre vai estar aquele sentimento de que algo está faltando. Quem aqui tem, às vezes, o sentimento de vazio? Caramba, está tudo bem na minha vida, mas, sabe, parece que me falta alguma coisa.
né? Acho que todos nós. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Eu estou tomando um remedinho que se chama Roacutan, que ele resseca demais a boca, tudo. Então, eu vou tomar bastante água. E o que acontece? A gente vai crescendo totalmente afastado da nossa verdadeira essência, os complexos vêm, as comparações, e aí é formado o quê? O ego, que é o falso eu, que não é você. E a gente cresce, se torna adulto e continua fazendo o quê? Se traindo. Porque quando a gente era criança, tudo bem, a gente era obrigado, às vezes, a ter aquele comportamento, a ser obediente, porque a gente dependia dos nossos pais. Mas aí a gente cresce e a gente continua querendo ser aprovado, querendo ser aceito, querendo ser amado, como todo ser humano, né? A gente precisa ser amado, ser aceito. E aí você continua se traindo. Como assim se traindo, Mari? Toda vez que você fala sim para o outro, mas na verdade você estava com vontade de dizer não, você se trai. Cada vez que você se trai, você perde o teu brilho. O que te torna bonito? O que torna uma pessoa atraente, gente? Uma pessoa que... Aquela pessoa gostosa, que eu chamo de gente gostosa, sabe? Gostosa de estar junto, gostosa aquele abraço. Vocês já viram pessoas bonitas fisicamente, esteticamente, dentro dos padrões sociais, falando e que se acham feias? Alguém conhece alguém aqui? Já, né? Por outro lado, você conhece pessoas que não são bonitas, eu estou falando bonitas dentro dos padrões estéticos, tá, gente? Todo mundo tem a sua beleza, todo mundo é lindo. Então, assim, que não estão dentro dos padrões estéticos, mas a pessoa se acha linda, ela se acha, onde ela chega, ela faz amizade, ela chama atenção, é aquela pessoa gostosa, que você conversa com ela minutos, você já está apaixonado pela pessoa, né? É aquela pessoa gostosa, que vibra. É uma pessoa que está muito próxima da essência dela, que está vivendo a essência dela. E quando você vive a tua verdadeira essência, que é o que tem de mais lindo em você, mas que foi ensinado que isso era feio, que você tinha que ser como fulaninho, como a cicraninha, para você ser adequado e ser aceito, você se afasta da sua essência. Você é afastado da tua essência verdadeira, o teu brilho apaga. Você fica opaco e apagado. Então pode ser uma pessoa bonita, pode ser uma pessoa, sabe, bem-sucedida, ela não brilha. Sabe? Parece que ela não tem brilho. Por quê? Afastado da nossa verdadeira essência, não tem como a gente se amar. O meu livro se chama Amor Próprio, eu bato muito, tem minhas alunas ali que sabem o quanto eu falo sobre o amor próprio. Por quê? O amor próprio, ele é a base para você ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Em todas as áreas, Mari? Sim, em todas as áreas. Quando você se ama, você exala o perfume do amor próprio. E o que acontece? Gente, a ciência comprovou que nós somos o quê? Nós somos energia. Né? Por muito tempo a religião teve essa rixinha com a ciência de coisa de energia, não é de Deus, não sei o quê. Gente, nós somos pura energia. Nós vibramos, nós temos uma frequência energética que a gente emana, que é invisível. Como que você vê a imagem na televisão? Através de uma frequência invisível. Você não está vendo essa frequência, mas ela está ali. O que te capacita? O que capacita você pegar o teu celular agora e conversar com a pessoa do outro lado do planeta, lá no Japão, que fica 22 mil quilômetros daqui, e em tempo real você vê a imagem dessa pessoa? Ondas energéticas invisíveis, não tem nenhum fio ligando você com a pessoa. Mas por causa dessas ondas invisíveis, isso te capacita você ver a pessoa ali em tempo real. A nossa vida, as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles têm frequência energética. A gente vibra, a gente exala, entende? Então, quando você se ama, quando você se valoriza, você está emitindo uma frequência de valor. E aí, o que acontece com você? Você atrai relacionamentos de valor, você atrai amizades de valor, você atrai o dinheiro. Por quê, gente, o dinheiro? Porque o dinheiro ele é um valor. E valor se identifica com o quê? Com valor. Então, o valor se identifica com quem se valoriza. Vocês estão entendendo isso? O quanto é importante você descobrir quem você é, a pessoa incrível que você é, você se amar e você exalar. E aí tudo acontece, tudo acontece. As portas se abrem, o semáforo, tudo, você pega tudo que é semáforo aberto. Não parece que às vezes você está zicado? Que a tua energia está ruim, o semáforo fecha, fura o pneu do carro e não sei o quê, acontece isso, você dá uma ralada, parece que tudo não anda. Isso tudo está dizendo da tua energia com você mesmo. Porque o mundo te trata como você se trata. Anotem essa frase. O mundo te trata como você se trata. Mari,
As pessoas me desprezam, as pessoas me esquecem, eu estou num relacionamento onde eu estou recebendo migalhas, meu marido não me dá atenção, minha esposa não me dá atenção, eu tenho que implorar, não sei o quê. Agora, volte isso para você. Como você tem se tratado? Se você é uma pessoa crítica com você, você automaticamente vai atrair pessoas que vão ser críticas com você. Se você é uma pessoa que se cobra muito, você vai atrair pessoas que vão te cobrar. Se você é uma pessoa que não se valoriza, você vai atrair pessoas que não te valorizam, você vai atrair um trabalho, um emprego que não te valoriza, entende? E o próprio dinheiro você não vai atrair, por quê? Porque você não está se valorizando, então você não vai se identificar com o valor. Então, por isso que o amor próprio, ele é a raiz de tudo. E depois disso foi que eu fiz psicologia, psicanálise e todos os outros cursos. Mas eu preferi encontrar esse meu eu verdadeiro, que se eu não tivesse feito essa escolha que eu fiz, talvez eu não chegaria. Algumas pessoas me perguntam, você não se arrepende, Mari, de você ter abandonado a carreira de modelo? Tipo, era algo que eu amava passarela, mas não, eu não me arrependo. Amo a pessoa que eu me tornei hoje. E eu não teria, talvez, me tornado se eu não tivesse feito essas renúncias. Então, gente, o sucesso que a gente tem na vida está muito ligado com as renúncias que a gente faz também, com os nãos que a gente dá. Às vezes você quer resultado na tua vida, mas você não quer pagar o preço por eles. Entende? Muitas pessoas querem que alguém pague o preço por elas. Às vezes, eu sempre falo, a Camila está aqui, minha aluna, eu falo, tipo, você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar a coisas. A galera vai te chamar, vamos para o barzinho beber, vamos fazer não sei o quê, vamos não sei o quê. Não, eu tenho esses livros para ler, não, eu tenho que fazer o método, não, eu tenho que isso. Você quer alcançar teu objetivo? Você vai ter que dar muito não. Você vai ter que dar não para pessoas, entende? E quem te ama de verdade vai entender o teu não, vai respeitar esse momento que talvez você vai ter que ficar ausente para você chegar onde você quer. Você vai ter que se isolar, certo? Gente, mas voltando para o eu verdadeiro, para a tua essência. Então, olha só, muitas pessoas têm uma crença distorcida. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não sou criativo. Alguém aqui já pensou isso? Já, né? Tem gente balançando a cabeça ali, mas tem medo de levantar a mão. Não tenha medo. Não tenha medo de levantar a mão, de falar o que você quer falar, seja você. Sabe por quê? Cada vez que você rompe um medo teu, você se torna muito mais forte naquilo. Vocês sabem como que eu comecei dando palestra? Eu guardei uma frase para mim, até falei no outro método HP. É uma frase que me deu muita força, que fala assim, ousadia não é ausência de medo, ousadia é a coragem vencendo o medo. Então, quando eu comecei a ser chamada para dar palestra, gente, eu segurava o microfone com 2 mãos, porque eu tremia tanto, que se fosse com a mão só, eu ia ficar assim, todo mundo ia perceber. Então, eu segurava com as 2 mãos, mas me convidava, eu falava, vou. Então, se você recebeu um convite incrível, fala, eu vou, aceito. Depois você se vira como você vai fazer. Entendeu? Quando o desistir já não é mais uma opção, o sucesso é inevitável. Quando desistir já não é mais uma opção, o sucesso é inevitável. Então, se comprometa. Não se boicote. Não deixe o teu inconsciente te sabotar. O teu inconsciente vai sempre tentar te sabotar, te dar rasteira. Por quê? Porque ele quer te manter num lugar que é conhecido, num lugar que é familiar. Porque o nosso cérebro ele trabalha no sentido de economizar energia. Então, tudo aquilo que é novo, ele vai tentar te barrar, te travar. E aí você tem que mostrar quem é que manda. Entende? Não, eu vou. Então, queime a ponte. Entendeu? Queimar a ponte é o quê? É você se comprometer, talvez até publicamente, e agora já não tem mais como voltar atrás. Você vai ter que ir. E é assim que a gente vence. E é assim que você vai descobrir que você tem tantos dons, tantos talentos que você nem imaginava que você tinha antes. Eu amo dar palestra hoje, eu amo falar em público. Eu dei palestra em vários lugares já para milhares de pessoas. Desde logo depois que eu virei missionária. Eu viajava dando palestras, entende? Mas no começo não foi fácil, eu tinha náusea. Eu achava que eu ia vomitar antes de subir no palco, de tão nervosa que eu ficava. E hoje, para mim, é tão natural estar falando para, 50 mil pessoas, como para uma pessoa, para mim é a mesma coisa. Mas eu tive que enfrentar isso. Então, não vem do nada. E eu tive que entender quem que eu era. Eu era um ser único e singular. Como você, todos vocês que estão aqui. Vocês são seres únicos e singular. É só vocês observarem, não existe nada repetido no planeta. Não existe uma folha de uma árvore repetida.
Não existe um passarinho repetido. A íris do teu olho não é igual à íris do olho de ninguém. Tem 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta Terra. Ninguém tem a tua digital. Ninguém tem a tua energia. Entende? E às vezes você fica aí travado, você tem vontade de fazer coisas na tua vida e você fica travado por causa de crenças limitantes que foram colocadas em você, de que você não é uma pessoa adequada, de que aquilo que você vai falar não é tão interessante assim, ou de que já tem muita gente falando sobre esse assunto, mas não tem você, entendeu? Eu achei muito legal, não sei se o Paulo está aqui, mas enfim, no outro método da KP eu falei disso, e depois muitas pessoas vieram me dar depoimento e falaram, nossa, Mari, a partir daquilo que você falou, eu criei coragem, abri meu canal no YouTube, eu abri coragem, abri minha empresa, eu criei coragem, e isso é muito gostoso, além dos meus alunos que eu escuto. Então, assim, não interessa se está todo mundo falando disso, se você sente que você tem vontade, que você tem uma aptidão natural para isso, faça, porque com a tua energia não tem ninguém fazendo nesse planeta.